Primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 10. A palavra do Senhor nos diz assim: há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo e nenhuma delas é sem significação. Senhor Deus, estamos diante da Tua palavra. Senhor, fala conosco, nos exorta. Oramos a Ti no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Os irmãos podem sentar. Os irmãos continuem com a Bíblia preparada. Nós vamos ler lá no primeiro livro. Nós vamos ler também alguns versículos do capítulo 3. Gênesis, capítulo 3. Nós vamos ler também alguns versículos aqui. Amém? Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Então disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores dos jardins comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E disse Deus: quem te mostrou que estava nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Meus irmãos, nós lemos lá em Coríntios, Paulo alertando aos irmãos ali que no mundo havia muitas vozes. Nos dias que nós vivemos hoje, que nós sabemos que são os dias finais, não é diferente, ou não são diferentes dos dias que Paulo viveu e escreveu essa carta à igreja dos Coríntios. Havia muitas vozes, muitas pessoas dizendo muitas coisas. Paulo, quando ele escreve essa carta, ele estava falando especificamente a respeito do dom de línguas. Mas aqui nós tiramos um ensinamento para nós, para os nossos dias, nesse versículo que nós lemos, no versículo 10, do capítulo 14 de Coríntios. Quando Paulo adverte aos Coríntios ali que havia muitas vozes no mundo e nenhuma delas é sem sentido, ou a palavra que Paulo usou, sem significação. Hoje nós estamos vivendo essa mesma condição. E podemos dizer que até agravada a nossa condição em relação à condição dos irmãos ali em Coríntios naqueles dias. Porque hoje nós temos acesso
ao que todas as pessoas falam. O que a pessoa fala, ela coloca lá na internet e está disponível para todos os homens. Está disponível ali. Quando você quiser ver o que o fulano falou, está lá. E se a coisa não tiver significado nenhum, ainda é mais difundida ainda. Quando ele fala uma grande besteira, aquilo, o termo que usa, viraliza, né? Um vai contagiando o outro e rapidinho todo mundo está sabendo. Mas o que a palavra nos informa é que nenhuma dessas vozes é sem significação. Todas elas têm um sentido. Quando nós acessamos a internet, nós ouvimos ali a palavra de Deus e tem um sentido nos fortalecer nesse caminho. Mas também tem ali palavras com um sentido contrário para nos tirar desse caminho. E nós precisamos filtrar muito bem o que nós acessamos, o que nós ouvimos. Porque, querendo ou não, o que nós ouvimos fica conosco. Um dia ou outro você vai lembrar, o fulano falou assim. Eu aprendi a ouvir um vídeo lá na internet que o fulano lá estava dizendo isso. E muitas vezes nós pegamos vídeos evangélicos distorcendo a palavra de Deus. É uma voz. E aí nós podemos olhar e dizer, mas isso não faz sentido nenhum. Faz. No sentido contrário ao que é o plano de Deus na nossa vida. A palavra de Deus diz que há muitas vozes. Nenhuma delas é sem sentido. Nos últimos dias, nós vemos as pessoas falando a respeito da escatologia. Podemos dizer que heresias terríveis se levantando nesses últimos dias, a respeito da volta do Senhor Jesus. Nós vemos pessoas dizendo que o Senhor Jesus já voltou. No ano 70, depois de Cristo, Jesus voltou. Então não sei o que nós estamos fazendo aqui, irmãos. Podemos todo mundo ir embora para casa. Que nós estamos aqui aguardando a volta do Senhor Jesus. Por isso que nós estamos firmados na sua palavra. E se o Senhor Jesus prometeu voltar e arrebatar a sua igreja, nós estamos aguardando isso, porque Ele é fiel e poderoso e justo para cumprir aquilo que prometeu. Nós estamos firmados nessa promessa. E agora nós podemos dizer que uma palavra desse tipo não tem uma significação, não tem um sentido. Tem um sentido do adversário de te tirar desse propósito de um dia estar com o Senhor na eternidade. Tem um sentido. Nós lemos em Gênesis o que aconteceu com Eva, ou com Adão, né? Ela nos fala que através de Adão veio o pecado no mundo. Não fala que foi Eva, né? Eva que convenceu Adão a... Mas fala que... Eu creio naquele momento ali, a Eva estava ali contemplando, né? Ali a árvore era agradável aos olhos, né? Imagino que seja uma árvore muito bonita, né? Eva estava ali contemplando e ela comeu e depois, porque se Adão estivesse ali perto, isso aí é conjectura, né? Não é bom a gente conjecturar a respeito da palavra de Deus, mas conjecturas. Se Adão estivesse ali, Adão recebeu de Deus uma ordem expressa, né? Pode ser que Adão até não... E o adversário, ele é astuto. A palavra fala que a serpente, ela era mais astuta, mais sagaz que todos os animais do campo. Então, ela esperou o momento certo, né? Adão estava ali dando nome para os bichos ali, né? Cuidando ali das coisas ali. E Eva estava ali contemplando, né? Aquela maravilha, né? Que Deus tinha criado. E a serpente, ela fala que ela era astuta, mais do que todos os animais do campo. Ela guardou o momento certo. Está ali só observando o momento certo. E no momento certo ela lançou ali uma palavra, uma voz.
e Eva deu ouvido àquela voz. A primeira coisa que a serpente fez foi lançar dúvida no coração da Eva. Foi assim mesmo que Deus disse para vocês não comer. E a palavra nos fala que Eva ela não tinha muito conhecimento a respeito do mandamento de Deus. Porque Eva responde da seguinte forma: dessa árvore aqui nós não comeremos, não tocaremos, nessa árvore aqui. Das outras tudo bem, mas dessa aqui nem tocar. Deus não tinha falado nada de tocar naquela árvore. Mostra que Eva não tinha um conhecimento pleno ali do mandamento. E o que a serpente queria era justamente entender qual era o nível de conhecimento de Eva naquele momento. Nós precisamos tomar cuidado nos nossos dias como servos de Deus, porque a serpente aqui é o tipo do adversário nos nossos dias. E ele é astuto e sagaz. Ele fica aguardando. A palavra nos fala que o diabo ele fica em derredor, buscando a quem possa tragar. Quem que ele vai poder tragar? Aquele que não estiver firmado na palavra de Deus. Torna presa fácil. Quando a serpente entendeu que Eva não tinha um conhecimento muito claro do mandamento, a serpente falou, tá fácil, vai cair. Vou ter vitória sobre essa aqui. Ela falou, não é nada disso. Aí lançou a sua voz. Não é nada disso. Deus falou isso, é para vocês não serem iguais a Ele. Porque Ele sabe que o dia que vocês comerem dessa árvore, seus olhos serão abertos e vocês terão o conhecimento do bem e do mal. E Eva, então, ela sucumbiu ali àquela voz. Nenhuma voz é sem significação. Nós precisamos tomar cuidado com as vozes que nós ouvimos. E para que essas vozes não alcance êxito sobre a nossa vida, nós precisamos conhecer muito bem a palavra de Deus. Meus irmãos, não aparte essa palavra da sua vida. Não passe um dia sem meditar nessa palavra, um momento sem meditar na palavra de Deus. Eva, ela sucumbiu ali à voz da serpente porque ela não tinha pleno conhecimento. Deus havia dado a ordem a Adão. Eu creio que Adão, talvez para amedrontar até, falou, não, dessa aqui você nem chega perto. E Deus falou, não, dessa aqui vocês não comem. Observar podia. Chegar ali perto, deitar ali a sua sombra, descansar ali, podia. Só não podia se alimentar. Mas veio a voz da serpente. E a voz da serpente lançou dúvida no coração de Eva. O que as vozes contrárias à palavra de Deus hoje faz com os servos de Deus que não estão firmados na sua palavra é lançar dúvida. Você vê um vídeo lá no YouTube, palavra de Deus, glória a Deus, e aquilo lança uma dúvida no seu coração. E a partir da dúvida fica fácil você receber as outras palavras, as outras vozes. Nós precisamos tomar cuidado com essas vozes. Nós estamos dando exemplo da internet porque hoje todo mundo tem acesso. 3 aninhos de idade já está com o celular na mão. E muitas vezes sem o controle dos pais ou dos responsáveis. E a chuva de informação é muito grande hoje. E isso pode lançar dúvida no coração daquele que não está firmado na palavra de Deus. Moisés, quando ele louva a Deus, lá em Deuteronômio 32, Moisés diz assim, ouve, ó céu, as minhas palavras. Ouve, ó terra, as minhas palavras e falarei. Moisés, ele falava diretamente aquilo que Deus o havia ordenado que falasse. Então, tudo que saía da boca de Moisés não era vindo do coração dele, mas era vindo do coração de Deus. Porque Moisés falava com Deus, falava com Moisés e Moisés falava com o povo. Então Moisés, quando ele canta ao Senhor, lá quase no finalzinho ali da sua vida, da sua carreira, do seu ministério, Moisés ele fala, inclina aos céus os teus ouvidos e ouve, ó terra, e falarei. E ele fala a respeito de Deus.
Vamos ver lá em Deuteronômio 32. Inclina os ouvidos, ó céus, e falarei. Ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como chuva e destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva. Meus irmãos, quando nós damos ouvidos à palavra de Deus, a palavra de Deus nos traz um refrigério. A palavra de Deus é como um orvalho, um suave orvalho. É uma voz mansa e delicada. Tem um louvor, que diz que, ó, que voz mansa e delicada fala o meu coração. Quando Deus fala conosco é gostoso, é maravilhoso ouvir a voz de Deus. Porque a voz de Deus nos leva a encontrar com Deus, nos leva a nos firmar nesse caminho para um dia estar com Ele na eternidade. Mas há muitas vozes no mundo que o objetivo é nos tirar desse caminho. Então há muitas vozes e nenhuma delas sem significação. É isso que nós lemos lá em Coríntios. Há dois significados para as vozes que nós ouvimos. Um é nos firmar na caminhada e outro é nos tirar dessa caminhada. E nós, como servos de Deus, nós precisamos estar atentos ao que as vozes que nós ouvimos. Nós não podemos tapar os nossos ouvidos para não ouvir, é impossível. Você pega o celular, tem uma voz. Você sai ali na rua, tem uma voz. Você entra numa igreja, tem uma voz. Onde quer que você esteja, há sempre uma voz falando com você. Às vezes você para meditar, tem uma voz ali falando. Pode ser a voz de Deus ou não. Pode ser a nossa própria voz, o nosso eu falando, Vai na igreja hoje não, fica aqui, hoje está tão boa essa cama, Às vezes não é nem o adversário, às vezes somos nosso eu, Às vezes nós ouvimos a voz do nosso eu. Aí a gente fala assim, não tem problema nenhum. Tem sim, tem um significado. Tirar você da presença de Deus. O significado da voz da serpente para Eva e para Adão foi tirá-los da presença de Deus. Quando Eva deu ouvidos à voz da serpente, eles perderam o contato com Deus. Aquele prazer que Adão tinha de toda a tarde. A palavra fala que na viração do dia, toda tardinha, Deus vinha passear no jardim e procurava por Adão. Aquele momento que eles andavam ali no jardim, que eles estavam juntos, que maravilha que era para Adão estar junto com o Criador. Hoje nós sentimos a presença de Deus através do seu Espírito Santo e é algo maravilhoso na nossa vida. Glória a Deus. Imagine se nós tivéssemos a experiência de Adão, o próprio Criador, chamar Adão, onde está você? Adão, eu vim para conversar, para passar um tempo com você. Olha que bênção maravilhosa. E o significado da voz da serpente, retirar isso do homem, de Adão. E hoje muitas vozes têm esse mesmo significado, nos retirar da presença de Deus, fazer separação entre nós e Deus. E nós precisamos estar firmados. Eva, ela só deu ouvido à serpente, porque ela não estava firmada na palavra de Deus. Naquilo ela não tinha pleno conhecimento. Ela sabia, ela ouviu dizer. Adão, certa vez, algum dia falou para ela, falou dessa árvore aí, vão nem chegar perto, não, deixa essa árvore quieta aí. Ela não tinha pleno conhecimento do que era a palavra de Deus. Nós precisamos estar firmados nessa palavra. Se nós estivermos firmados aqui, somente a voz de Deus fará sentido para nós.
As outras vozes, nós vamos passar por um filtro. Está dentro da palavra de Deus? Glória a Deus. A palavra de Deus diz assim: examinai tudo e retende o bem. Nós precisamos examinar as vozes que há no mundo, mas aquilo que vai entrar no nosso coração é só aquilo que estiver de acordo com a palavra de Deus. Não importa a pessoa que está falando, seja quem for, coloca nesse filtro, meu irmão. Você tem na sua mão a palavra de Deus? Está falando de acordo com a palavra de Deus? Entra no meu coração. Eu vou reter isso na minha vida, porque eu sei que isso vai me levar à presença de Deus. Vai me levar a uma comunhão mais íntima com Deus. E é o que nós precisamos buscar, é isso. É o pleno conhecimento de Deus. E quando a palavra fala a respeito de conhecimento, a palavra fala a respeito de intimidade. Não é só saber que Deus existe. Muitas pessoas, você crê que Deus existe? Não, eu creio que Deus existe. Mas você tem conhecimento da existência de Deus? Conhecimento não tem. Sabe, mas não tem conhecimento, não tem intimidade com esse Deus. Nós precisamos buscar intimidade com Deus. Aquela intimidade que Adão tinha, de passear no jardim com Deus, de ouvir a voz de Deus, de conversar com Deus. Nós precisamos buscar essa intimidade. Glória a Deus. Mas há vozes contrárias a isso. Há vozes que nos querem tirar essa bênção. Eva deu ouvido à serpente e levou para Adão. E Adão também caiu no mesmo pecado. E Deus, quando chega, Adão, cadê você, Adão? Onde você está? O Senhor, ouvi a tua voz, me escondi porque estava nu. Quem mostrou para você que estava nu? Comeu da árvore que eu falei para você não comer? Deus só falou para não comer. Comeu da árvore. A mulher que tu me deste comigo. Hoje nós temos um grande problema com o homem. É querer transferir a sua culpa para Deus. Muitas pessoas dizem que Adão transferiu a culpa para a mulher, né? A mulher que me deu. Não, Adão transferiu a culpa para Deus. A mulher que tu me deste. O que Adão queria dizer é: se você não tivesse me dado a mulher, estava tudo certo, eu não teria comido. Mas você me deu essa mulher e eu comi. A mulher que tu me deste, ela me deu e eu comi. Então Adão transferiu a sua culpa para Deus. O que Deus faz? Naquele momento, Deus sacrifica então um animal e daquele animal faz roupas para cobrir a nudez de Adão e de Eva. O que nós entendemos aqui é que quando nós transferimos a nossa culpa para Deus, Ele providencia um meio para nos libertar dessa culpa. O Senhor Jesus levou sobre si os nossos pecados, não é isso que fala? O pecado era de quem? O pecado era de Adão, mas Adão transferiu essa culpa para Deus. Alguém morreu pelo pecado. O pecado sempre traz a morte. O pecado sempre traz morte. É inevitável, não tem como o pecado não trazer a morte. O pecado de Adão e de Eva trouxe a morte daquele animal ali. Quem deveria morrer eram os dois, né? Ele falou, no dia que comer, certamente morrerás. Mas como Adão transferiu a sua culpa para Deus, né, então outra vida foi sacrificada no lugar deles. Naquele momento, o pecado de Adão foi transferido para aquele animal. Nós glorificamos a Deus pela pessoa do Senhor Jesus. Porque toda a nossa culpa nós podemos transferir. Podemos transferir para o Senhor Jesus. E Ele já foi sacrificado por nós para nos tornar inculpáveis diante de Deus. Mas, enquanto nós estamos aqui, nessa caminhada, nós estamos aqui com um propósito. Nós precisamos tomar cuidado com essas vozes. Há muitas vozes no mundo. Nenhuma delas é sem significação.
O grande mal do cristianismo, da religião hoje, é o não tem nada a ver. A igreja lança uma moda e as pessoas dizem, não tem nada a ver. Não tem a ver. Há muitas vozes, nenhuma delas é sem significação ou é sem sentido. Então essa expressão não tem nada a ver, ela não faz parte do servo de Deus. Tudo tem a ver. E o que não tem nada a ver é mais prejudicial do que o que tem a ver. Porque o que não tem nada a ver, ele tem alguma coisa a ver escondido. Estou parecendo até a presidente, né? O que não tem nada a ver, tem a ver. Ali, subjetivo, ali, escondido, ali, subliminar. Isso. Isso mesmo. Subliminar ali, que você olha assim e fala, não tem nada a ver. Mas nenhuma é sem significação, nenhuma não tem nada a ver. As mínimas coisas que são introduzidas dentro do Evangelho têm a ver, e a consequência é muito grave. A consequência é muito grave, é morte. A consequência é morte. Se Adão não tivesse transferido ali a sua culpa para Deus, como seria? Nós, onde estaríamos nós? Adão e Eva morreram. Como seria? Não é isso? Então as coisas que não tem nada a ver traz morte para nós. E a morte só o Senhor Jesus pode vencer. Só o Senhor Jesus. O homem ele não tem condição de vencer a morte. E quando Isaías fala que o nome do Senhor Jesus seria Deus forte, é justamente por isso. Porque ele venceu a morte por nós. O juízo que estava sobre a nossa vida, o juízo de morte, quando a palavra fala que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, ou quando Paulo vem dizer que o salário do pecado é a morte, ou seja, o resultado do pecado é a morte, o Senhor Jesus vem, quando nós lançamos a nossa culpa sobre o Senhor Jesus vem e retira de nós essa condenação de morte, nos dá vida. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não esqueço uma vez, meu filho mais novo, ele era bem garotinho ainda, 4, 5 aninhos por aí, talvez. E um dia ele falou comigo assim, a gente estava lá conversando, e ele falou assim, não, é engraçado, né? A morte trazendo vida. Eu falei, como que entendeu? A morte do Senhor Jesus nos traz vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E é isso que nós precisamos entender, é que alguém morreu por nós. Porque um dia nós demos ouvido a uma voz que estava por aí. E nos sucumbimos ao pecado e o Senhor Jesus morreu por nós. Meus irmãos, o que eu queria transmitir para os irmãos aqui é que nós nunca deixemos de ouvir a voz de Deus. E que as outras vozes elas sejam filtradas. Ela tem que passar por esse crivo antes de entrar no nosso coração. Porque em tudo que se ouve neste mundo há um sentido, há um propósito muito bem definido, que muitas vezes nós passamos despercebido. Mas o propósito é claro, ou é nos levar à presença de Deus ou nos tirar da presença de Deus. Esse é o propósito das vozes. Há muitas vozes no mundo. Qual voz nós temos ouvido? A palavra de Deus diz que se diligentemente, lá em Êxodo, se diligentemente ouvires a minha voz, sereis nação eleita, porque toda a terra é minha. É o que diz a palavra de Deus. Em Êxodo, não me lembro bem o endereço, mas fala, se diligentemente ouvires a minha voz. A palavra diligentemente é com rapidez, com pressa, ouvires a minha voz. Meus irmãos, Deus tem pressa em que nós ouçamos a sua voz e andemos na sua
nos seus mandamentos. Andemos nos seus mandamentos. Cuidado com as vozes. Cuidado com as vozes neste mundo. Há muitas vozes neste mundo e nenhuma delas é sem significação. Que nós possamos saber reconhecer quando é Deus falando com nós ou quando não é. Ou quando é simplesmente a minha vontade ou quando é a voz do adversário. Há muitas vozes. Que Deus possa nos abençoar e que nós possamos ouvir sempre a voz de Deus, porque é uma voz suave, uma voz doce e uma voz que nos leva à vida. O conselho de Deus sempre foi para a vida, sempre foi para a vida. Embora Deus tenha colocado a escolha diante de nós. O Senhor, quando Ele chega diante de Deus, através do seu servo Moisés, Ele fala assim: eis que tenho proposto a bênção e a maldição, a morte e a vida. Escolha a vida. Está aqui diante de você, escolhe a vida. Hoje, da mesma forma, há muitas vozes. Escolhe ouvir a voz de Deus. Esse é o conselho de Deus. Quando Jesus fala a respeito das duas portas, Ele diz: procurar entrar pela porta estreita, porque é ela que leva a vida. Então, o conselho de Deus sempre é vida, e vida eterna na sua presença. Se diante de nós estão as vozes no mundo, escolhe ouvir a voz de Deus. E você terá vida eterna na presença de Deus. Bendito é o nome do Senhor.